E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo. Se você se interessa por gráficos do movimento retilíneo uniforme, esse é o tema da aula de hoje, tá bom? Para que a gente entenda sobre gráficos de movimento retilíneo uniforme, a gente vai trabalhar dois tipos de gráficos separados, né? Um gráfico que é o gráfico da velocidade em função do tempo, e um gráfico da posição em função do tempo, tá bom? Então, para que a gente entenda aqui, vamos considerar que a gente tem um gráfico onde aqui eu tenho um eixo da velocidade, né, subindo aqui, e aqui eu tenho um eixo do tempo, né, indo aqui para direita, tá bom? O que é que ele representa? O que é que ele fala aqui no gráfico, como exemplo? Ele diz que tem um móvel, né, que possui aqui inicialmente uma velocidade constante aqui, uma velocidade uniforme de 40 km por hora, né? Ele possui uma velocidade aqui uniforme de 40 km por hora e ele se movimenta com essa velocidade durante um tempo de 3 horas, né? Então ele passa aqui 0, 1, 2, 3 horas, isso com uma velocidade de 40 km por hora. Depois de um tempo de 3 a 4 horas, ele se movimenta aqui, ó, com a velocidade em relação ao eixo da velocidade 0, e depois, ou seja, significa que esse corpo nesse momento está em repouso. A gente vai falar sobre tudo isso. E nesse momento aqui das 4 horas até as 5, 6 horas, ele se movimenta também com a velocidade uniforme de menos 40 km por hora. Então, como é que a gente calcula esse tipo de... o que é que eu consigo observar através do gráfico? Que aqui ele possui uma velocidade positiva, e que essa velocidade positiva a gente pode chamar ela de movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? O movimento progressivo é aquele que eu cheguei a falar para vocês, que aumenta a distância dele ao longo do tempo. Então significa dizer o quê? Que se esse carro aqui ele se movimenta com 40 km por hora, quer dizer que a cada hora ele vai se movimentar 40 km, né? Então se ele anda 1, 2, 3 horas com a velocidade uniforme de 40 km, significa dizer que a movimentação desse carro aqui vai ser algo de 120 km. Então esse carro aqui, durante esse momento, ele se movimenta 120 km. Né? A gente fez uma regra 3 simples, né? 40 km a cada hora, então em 3 horas se movimenta 120. Já aqui, se você reparar, aqui a gente tem um movimento uniforme também. Só que dessa vez a velocidade nesse intervalo aqui ela é de menos 40 km por hora. Ou significa dizer que a gente, desse intervalo de 4 até as 6 horas, a gente tem um movimento retrógrado. O que é aquele movimento retrógrado? É aquele que diminui a distância, né, ao longo do tempo. E o que significa você então ter uma velocidade menos 40? Né? Significa dizer que você vai ter uma diminuição de 40 km da trajetória a cada hora. Então a gente vai ter uma diminuição de 40 km desse percurso a cada hora. Então aqui, se você reparar, ele se movimenta aqui durante de 4 horas até as 5, de 5 até as 6, ele se movimenta durante 2 horas com esse movimento retrógrado. Então significa dizer que o deslocamento realizado aqui foi de menos 80 quilômetros. Então, ele se deslocou aqui menos 80. Então, o que é que a gente pode considerar nisso tudo? Que o deslocamento total, eu consigo analisar aqui, que o deslocamento total desse carro, desse móvel, né, ele se movimentou 120 durante 3 horas, passou de 3 às 4 horas, olha, com a velocidade 0, que o eixo da velocidade é 0,
né? E de 4 até as 6 horas ele voltou aqui 80 km, ou seja, o deslocamento total, né, vai ser o deslocamento de todo o percurso. Então a gente vai ter aqui, ó, 120 mais 0 mais menos 80, a soma de todos os deslocamentos. Portanto, a gente vai ter um deslocamento total de 40 km, né? Ele andou 120, ficou 1 hora de intervalo e voltou 80. Então, o deslocamento do ponto final, de onde ele começou até o ponto final, de onde realmente ele chegou, houve um deslocamento de 40 km. Mas, professor, como é que a gente calcula isso, né? Vamos ver aqui. Vamos considerar que aqui a gente tem um eixo aqui da velocidade, um eixo do tempo. Como eu já falei para vocês, na física, sempre que a gente for calcular a área de um gráfico, a gente termina aqui encontrando alguma coisa. Vamos calcular essa área aqui para ver o que a gente determina. Então, eu vou pintar aqui para a gente determinar a área disso, né? Vou pintar aqui. E aí, vamos calcular essa área. Como é que a gente calcula a área? A área, ele é a área aqui, nesse caso, desse desenho aqui, né? A gente tem um retângulo, né? Um quadrado. A gente sabe que é a base vezes a altura, né? Ou a altura vezes a base, né? Então, a gente vai ter aqui a altura vezes a base. Multiplicando aqui, ó, a área, eu vou calculando aqui a área, eu vou ter que a altura, nesse caso aqui, ele é representado por V, e a base ele é representado por T. Só que quem é V vezes o tempo, tá bom? V vezes o tempo, a gente chegou a estudar uma formulazinha, né? Que era aquela lá, fórmula lá do sorvete e tal, que a gente tinha a seguinte forma: S é igual a S0 mais V vezes T, né? Se eu pegar esse S0 e jogar para o outro lado, eu vou ter S menos S0 é igual a V vezes T. E quem é S vezes S0? É posição final menos a posição inicial, que é justamente ΔS, é o deslocamento. Então, quem é que é V vezes T que a gente encontrou? É o deslocamento. Então, eu consigo determinar aqui que toda vez que a gente calcular a área de um gráfico, velocidade e tempo, a gente vai encontrar o deslocamento desse móvel, tá bom? Se a gente tem uma velocidade positiva, a gente vai encontrar um deslocamento onde ele aumenta a distância dele. Se a gente tem uma velocidade negativa, a gente vai encontrar um deslocamento negativo, né? Ou seja, aquele que diminui a distância ao longo do tempo, um movimento retrógrado, né? Então, deixa eu fazer aqui para ficar bonitinho, destacar isso aqui. Então, a gente encontrou que se eu calculo a área, aqui eu vou encontrar o deslocamento. E foi realmente isso que a gente chegou a calcular aqui, ó. Vamos ver. Como é que a gente calcula esse ΔS? Eu só fiz, ó, 1, 2, 3, que é a base, vezes a altura. Quando eu calculei essa área aqui, né, ó, 3 vezes a altura, que é 40, eu vou achar aqui uma área que é de 120, né? Então, esse foi o deslocamento, só foi o cálculo da área. Se eu quero calcular aqui a área aqui dessa velocidade que é negativa, a gente vai calcular a área aqui que é 4 até as 5, de 5 até as 6 eu tenho 2 horas de base, vezes a altura nesse caso é uma altura negativa, né? Ela está abaixo do eixo zero, então ela é velocidade negativa. Então, calculando aqui, ó, pintando aqui a área, calculando a área, base vezes a altura, a gente vai encontrar menos 80. Então, 120 menos 80, eu vou ter 40. E aqui, professor, aqui a gente tem um processo, um movimento, uma parte do movimento que ele está em repouso, né? Como é que a gente vai calcular a área disso, de uma reta que está em zero? Se eu não tenho área, eu não tenho deslocamento. Se eu não tenho área, aqui, ó, como é que eu vou determinar a área disso?
a gente não tem deslocamento. Então, quando a gente tem uma reta, onde essa reta está aqui no eixo do tempo, tá bom? No eixo do tempo, significa dizer, gente, que essa velocidade aqui é igual a zero, ou seja, o corpo está em repouso, tá bom? Ele está parado. Se ele está parado, o deslocamento dele vai ser igual a zero, tá bom? Então é bem simples, é bem fácil. A gente faz o gráfico da velocidade até por uma dedução simples, né? A gente consegue, só de observar, a gente fazer cálculos simples, né? Se tem velocidade 40, se movimento 3 horas, 120. Ou você se utiliza da área, né? Que é a base vezes a altura, tá bom? Desses gráficos, tá bom? Aqui a gente vai ter um gráfico um pouquinho diferente, né? Aqui a gente tem retas que são horizontais, são sempre representadas por retas horizontais. Pode ser tanto aqui no movimento progressivo, quanto no movimento retrógrado, né? Ou quando ele está em repouso, a gente vai ter sempre retas horizontais. Mas quando a gente tem um gráfico da posição, a gente já não tem mais retas horizontais, né? A gente já não consegue observar tantas retas horizontais. A gente até tem aqui, né? Um caso particular, mas geralmente são retas que elas são crescentes ou decrescentes. E como é que a gente trabalha isso? Vamos entender primeiro, para a gente começar a calcular isso. Quando a gente fala de um gráfico da posição, a fórmula que a gente se utiliza para calcular o gráfico dessa posição é S igual a S0 mais V vezes T. Isso daqui é a equação do movimento retilíneo uniforme. S igual a S0 mais VT. Isso aqui, gente, isso aqui é uma equação. Deixa eu, esse lápis aqui tá horrível. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau. E toda a equação do primeiro grau, gente, toda a equação do primeiro grau, a gente vai ter uma reta. Então eu já sei que o gráfico que vai ser representado aqui vai ser uma reta, né? Então a gente vai ter uma reta. E essa reta, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem de variável? Eu tenho S em função do tempo. Dependendo desse tempo, eu vou saber a posição, né, desse movimento. Então a gente tem S0 como uma constante e como eu tenho um movimento retilíneo uniforme, eu tenho V como uma constante. O que altera aqui, olha, é o tempo e a posição, né? Se eu mudo o tempo, eu vou mudando a posição, né? Então um exemplo aqui, em 1 hora ele vai se mover 40, em 2 horas ele vai se mover 80, em 3 horas ele vai se mover 120. Então eu vou mudando o tempo, eu vou mudando a posição. Então, se eu tenho como S0 e V uma constante, você percebe que V, que está multiplicando com a variável, ele é positivo. Então, toda vez que a gente tem uma velocidade positiva, gente, a gente vai ter esse V aqui positivo, a gente vai ter uma reta que ela é crescente, né? A gente vai ter uma reta que ele é crescente. Eu ficou coladinho aí, mas a gente consegue, e o lápis deu uma falhada, mas a gente consegue observar que a gente tem uma reta, que essa reta é crescente. E toda vez isso quando V é positivo. Quando V for negativo, a gente vai ter uma reta aqui que ela é decrescente, né? Decrescente. Eita. Decrescente. Tá bom? Então aqui a gente tem uma reta decrescente, enquanto aqui eu tenho uma reta que ela é crescente, tá bom? Quando é que V é positivo? Quando a gente tem um movimento que a gente chama de movimento progressivo. Movimento progressivo. E quando é que a gente tem uma reta que ela é decrescente? Quando a gente tem um movimento retrógrado, né? Vamos lembrar, movimento progressivo é aquele que a velocidade é positiva e a distância aumenta ao longo do tempo. E quando é que a gente tem um movimento retrógrado? É quando a velocidade é negativa e a gente tem um
uma diminuição da distância ao longo do tempo, tá? E você consegue observar isso pelo gráfico, né? Você consegue observar que com a passagem do tempo, a posição desse móvel ele vai aumentando ao longo do tempo, já que com a passagem do tempo, a posição desse móvel ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, movimento progressivo, movimento retrógrado, aumenta a distância, diminui a distância ao longo do tempo, tá bom? Já aqui em relação à posição, você percebe que o que é que está se acontecendo aqui? Com a passagem do tempo, você percebe que a posição ela nem aumenta, ela nem diminui, ela permanece sempre no mesmo instante, na mesma posição. Vamos considerar que essa posição aqui seja uma posição de 10 metros, né? Então, no início a gente tem uma posição de 10 metros, no final a gente continua nessa mesma posição. Significa que ele nem aumentou essa posição para 10, 11, 12, 13, nem diminuiu, 9, 8, 7. Então, significa que esse móvel está em repouso. Não se confunda, né? Não se confunda esse gráfico com esse. Isso aqui é um gráfico velocidade em função do tempo. Isso é um gráfico posição em função do tempo, tá bom? Beleza? Então, professor, e como é que a gente consegue determinar a velocidade desse móvel se utilizando desse gráfico aqui? É bem simples, né? A gente tem uma formulazinha que a gente aprendeu que V é igual a ΔS por ΔT, onde ΔS é S final menos S inicial e ΔT é T final menos T inicial. Um exemplo aqui, a gente pode calcular. Como é que eu calculo essa velocidade? Eu já consigo observar bem facilmente qual é a velocidade que está sendo aplicada aqui, ó. A gente percebe que ele aumenta 40 km a cada hora, não é? Então ele anda 40 km por hora, 80 km por 2 horas, 120 por 3 horas, né? Mas como vamos calcular isso aqui, ó? Vamos considerar que o móvel ele sai aqui de 40 km até 120. Então, posição final, aqui a gente vai ter 120 menos a posição inicial, que é 40, dividido por... No momento que ele estava em 40, o tempo era de 1 hora, e quando ele chega em 120, o tempo aqui é de 3 horas, né? Então, ele vai se deslocar aqui de 1 hora até 3 horas, ou seja, tempo final menos tempo inicial. Então, 120 menos 40, eu tenho 80 dividido por 2, ou seja, 40 km por hora, tá bom? É só a gente escolher um ponto, gente, e outro, e calcular a distância entre esses pontos e o tempo entre esses pontos. Só calcular o ΔS pelo ΔT e a gente consegue calcular a velocidade. Lembrando que essa velocidade aqui é uma velocidade uniforme, né? Eu se utilizei aqui, ó, um exemplo desse gráfico, ó, esse gráfico é justamente essa parte aqui, ó, esse intervalo desse movimento. Olha a diferença, né? Aqui a gente tem, ó, um movimento, a gente tem uma reta horizontal, gráfico velocidade e tempo, ó, e aqui, lembrando que aqui é um movimento progressivo, como eu já disse a vocês, velocidade positiva, aumenta a distância em 120 km. E aqui eu tenho um gráfico que representa justamente esse intervalo aqui, ó, e ela também, ó, é um movimento progressivo, reta crescente, ó, movimento progressivo, e representa justamente esse deslocamento aqui, tá vendo? Então, cuidado, gente, para vocês se confundir. Gráfico da velocidade, gráfico da posição, tá bom? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra em próximas aulas, viu? Valeu, galera!